Boa noite a todos. Estamos aqui na nossa casa espírita, realizando a nossa palestra pública e agradecemos a presença de todos, principalmente aqueles que possam estar vendo, esse filme, essa filmagem dessa nossa palestra, e que possam todos estarem recebendo as bênçãos e as energias da espiritualidade que nos congrega, que nos conforta, que nos auxilia. Queremos hoje realizar o desenvolvimento no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos falar dos itens 6 e 7. A fé religiosa, a condição da fé inabalável. Então, a fé religiosa. Acreditarmos em Deus, acreditarmos neste Ser Supremo que governa todo o universo. Crer nesse Deus é fundamental para que nós consigamos estabelecer um objetivo lógico para a nossa existência física. Há a necessidade de haver este ser extracorpóreo que coordena, que desenvolve atividades em prol da evolução e das experiências que os seres realizam quando presentes nos orbes, ou seja, no planeta ou nos planetas aonde estejam. É necessário essa força que direciona, que coordena, que controla, porque senão o caos se instala. As forças conturbadas da natureza, nós já vimos que muitas vezes levam o caos a problemas diversos, calamidades, conflitos e assim por diante. Então nós precisamos deste guia superior, deste ente que coordena a nossa existência. E como ele nos governa? Ele nos governa através de suas leis. Essas leis que não são escritas e estão expostas de forma que nós tenhamos que ler. Essas leis estão dentro de nós. Nós fomos constituídos com base em todas essas leis. O nosso espírito, ele precisa dessas leis de Deus para que ele possa existir. Então, nós caminhamos pelas nossas existências buscando encontrar o objetivo de estarmos existindo, de estarmos aqui. Quando nós nos interiorizamos, nós logo percebemos que nós estamos aqui com um objetivo maior. Dentre eles, o nosso próprio crescimento, o atingimento de um estado superior do espírito em que eu não seja, digamos, tão tangível às dificuldades terrenas. Todo o esforço que eu faço no sentido de ser uma pessoa melhor, volve sobre mim como algo aprendido, algo alcançado, um objetivo alcançado. E assim nós continuamos o nosso desenvolvimento. Crer em Deus, a crença religiosa, ela é fundamental para que nós tenhamos na nossa mente instrumento capaz de nos manter fortalecidos nos nossos objetivos.
Se nós temos objetivos bons, nós nos apegamos a esse Deus que pode nos conceder atingirmos esse nosso objetivo. E como nós podemos ter essa fé e principalmente como podemos manter essa fé? Haja vista que nós por várias vezes entramos em conflito, principalmente quando nos deparamos com dificuldades, com tristeza, com agressões, violência, né? Com coisas que nós gostaríamos que existissem ou que ocorressem e não ocorre da mesma forma que nós desejamos. Coisas que são muito difíceis e até determinadas coisas que se tornam impossíveis para nós. Questões conflituosas no seio da família, no trabalho, na sociedade. Todos nós temos problemas e desejamos que haja uma solução, que nós consigamos resolver esses problemas e termos assim a paz que a gente espera. Só que nem sempre acontece da forma que nós desejamos. E aí a nossa fé, por frágil que seja, muitas vezes sucumbe a essas dificuldades. Os Espíritos vêm nos trazer esse assunto justamente porque sabe que esta é uma situação que atinge a muitas pessoas. Vamos ver aqui a lição. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. Então, as religiões, elas pregam a sua filosofia, a sua doutrina. Agora, muitas dessas religiões, elas, digamos que a sua doutrina, a forma como ela se propõe a ajudar a pessoa a chegar à plenitude espiritual, muitas vezes fere determinados princípios da razão, justamente por não serem lógicos ou até mesmo conflituosos. De certa forma, pode ser até que algumas delas neguem princípios que nós sabemos serem essenciais, como por exemplo o respeito ao próximo, o respeito às diferenças, o amor ao próximo, a ideia de que Deus tem que ser um Deus universal, um Deus que está pronto a envolver todas as pessoas. A fé cega, não examinando nada, aceita sem controle o falso como verdadeiro e se choca a cada passo contra a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Então, temos a fé raciocinada, que é aquela em que nós concordamos racionalmente com ela, e aquela em que nós somos forçados a concordar em virtude de uma imposição religiosa. E muitas vezes o que nos determina que nós devemos fazer ou aceitar determinada situação é aquela coisa, se não fizer assim, Deus não vai te aceitar, ou você vai sofrer do inferno, ou você não vai fazer parte do grupo escolhido por Deus. E
quem está disposto, né, a aceitar uma fé cega, né, provavelmente está mais apto a se tornar um fanático religioso, né, a ponto de agredir alguém, né, desejar o mal a outro em virtude daquilo que preconiza a sua religião. Quando a fé repousa sobre o erro, ela se destrói, cedo ou tarde. A que tem por base a verdade é a única segura do futuro, porque não tem nada a temer do progresso das luzes, já que é verdadeiro na obscuridade ou é igualmente em plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade. Preconizar a fé cega sobre um ponto de crença é confessar impotência em demonstrar que você tem razão. Então, por muitas vezes eu ouvi esse termo, né? Isso é o mistério da fé, né? Isso são mistérios que a fé resolve. Realmente, se nós cremos em um Deus, e esse Deus ele é todo bondade, ele é todo amor, nós logo percebemos que determinadas coisas que nós não entendemos estão dentro desse grande amor de Deus. E que Deus não deixaria que nada de mal acontecesse a uma pessoa, caso isso não fosse extremamente necessário. A reencarnação, né, para nós espíritas, é a explicação dos grandes problemas que assolam a humanidade, né? Dessas situações em que uma pessoa nasce já em condição de miserabilidade, ou que sofre durante a vida toda, ou ainda aquela criança que nasce e com pouco tempo já desencarna. Nós encontramos na reencarnação a explicação racional para essas misérias na vida humana. No entanto, há outras religiões que não professam o mesmo credo, mas entendem que Deus, no auge da sua bondade, deve estar agindo com justiça a cada momento, né? E eles buscam também se manter ligados a Deus, para que eles possam também desenvolver esse amor de Deus e entender, compreender a sua justiça. É fácil nós identificarmos que quando éramos crianças, muitas vezes nós não entendíamos os atos dos nossos pais, né? Não estou dizendo que os nossos pais não poderiam ter errado, né? Mas erram principalmente porque são seres humanos. Agora, um pouco mais velho, identificamos que muitas vezes os nossos pais agiam com sabedoria, ou eles possuíam um conhecimento que lhes dava uma certa diretriz. Não cabe a nós, muitas vezes, tentarmos julgar os nossos pais, porque nós não sabemos efetivamente quais as circunstâncias que lhes envolviam o espírito em um determinado momento, né? Muitas vezes agiram com acerto e outras nem tanto, né? Disse vulgarmente que a fé não se prescreve. Daí muitas pessoas dizerem que não é por sua culpa se não tem fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve. E o que é ainda mais justo, a fé não se impõe. Ela não se recomenda, mas se adquire. E não há ninguém
que esteja privado de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais, e não desta ou daquela crença particular. Não cabe à fé ir a eles, mas eles irem de encontro à fé. E se procuram com sinceridade, a encontrarão. Tende, pois, por certo que aqueles que dizem não queríamos nada melhor do que crer, mas não o podemos, o dizem dos lábios e não do coração. Porque em dizendo isso tapam os ouvidos. As provas, entretanto, se multiplicam ao seu redor, pois se recusam em vê-las. Nuns é negligência, em outros medo de serem forçados a mudar os seus hábitos. Na maioria é o orgulho, que recusa reconhecer uma potência superior, porque lhe seria preciso se inclinarem diante dela. Então, a fé realmente ela é uma bênção que nós precisamos desenvolver. Quando nós temos fé, acreditamos principalmente neste Deus que está sempre em condições de nos ajudar, de nos apoiar, né? Nós nos sentimos mais fortes, mais confiantes, mais confortáveis, mais livres para tomarmos as nossas decisões, para realizarmos as nossas coisas. Nós, ao recusarmos agir de forma errada, né, em face dessa fé que temos, né, não só estamos criando uma harmonia no ambiente em que estamos, essa fé também nos dá a certeza de que nós realizamos a melhor coisa. É isso que Deus faz em nós. Muitos dizem então, eu gostaria de ter essa fé, mas não tenho. E por que não tem? Não tem porque normalmente eles não querem, principalmente, as responsabilidades que essa fé traz. A crença em Deus, né, é a crença no amor, a crença no amor ao próximo. E faz com que tudo aquilo que eu deseje para mim, eu também deseje para o próximo. Faz com que eu perceba que os mesmos direitos que eu tenho em algo, o outro também tem. Tanto no respeito, no amor, na fraternidade, nos bons relacionamentos, né? Nas oportunidades, tanto o outro como eu. Então, as pessoas que dizem querer ter fé e não têm, na realidade elas mentem, e mentem para si mesmas. Porque, como disse aqui, ou é por egoísmo, no sentido de que não querem ter as atribuições que a fé requer, ou então é por orgulho. E isso Kardec fala principalmente porque na época em que ele estava a desenvolver a doutrina espírita, ele foi contestado por muitos que se diziam inteligentes, né, sábios, e muitos deles já estavam negando o critério religioso para se especular as questões da vida, né? Então, por que isso? Por que aquilo? Né? Os cientistas, né, alguns muito céticos, eles diziam que tudo tinha um fundamento material, uma lógica material nas coisas. E Kardec, mesmo sendo um cientista e tendo um senso crítico aguçado, ele apontava Deus como a causa primária de todas as coisas.
Em certas pessoas, a fé parece de alguma sorte inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade em assimilar as verdades espíritas é um sinal evidente de progresso anterior. Em outros, ao contrário, elas não penetrarão senão com dificuldade, sinal não menos evidente de uma natureza atrasada. Os primeiros já cresceram e compreenderam, trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Sua educação está feita. Os segundos têm tudo a aprender. Sua educação está por fazer. Ela se fará, e se não ficar concluída nessa existência, o estará em outra. Então isso é uma realidade, né? E todos nós nos defrontamos com isso no nosso dia a dia. Pessoas com matizes diferentes, às vezes na mesma casa, né? São muito diferentes. Alguns possuem um sentimento, né? Um respeito claro, né? Pelo próximo, né? Uma busca pelo ser espiritual, né? Desenvolvendo em si conteúdos religiosos, enquanto que outros, né? Não têm, né? Esses atributos. Às vezes são mais agressivos, mais ignorantes, não querem saber do conteúdo religioso, quando fazem de má vontade e assim por diante. Então isso nós sabemos, nós compreendemos. A resistência do incrédulo, é preciso nisso convir, prende-se frequentemente menos a ele do que a maneira pela qual se lhe apresentam as coisas. A fé é preciso uma base, e essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. E aí está a base para a nossa fé inabalável. Não basta crer e simplesmente sentir. O ideal é que nós efetivamente compreendamos sobre aquele assunto, né? Compreendamos sobre Deus, sobre as suas relações com o mundo físico e o mundo espiritual. E isso a doutrina espírita nos dá. Isso ela nos traz, em nos ajudando a desenvolver o senso crítico, né? Em buscarmos uma compreensão mais lógica daquilo que a espiritualidade nos traz, daquilo que está nos evangelhos ou daquilo que a própria natureza nos demonstra. A fé cega não é mais deste século. Ora, é precisamente o dogma da fé cega que faz hoje o maior número de incrédulos, porque quer se impor e exige a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio, o livre-arbítrio. É essa a fé contra a qual, sobretudo, se obstina o incrédulo, e da qual é verdadeiro dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito um vago, aonde nasce a dúvida. A fé raciocinada, a que se apoia sobre os fatos e a lógica, não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Então, essa fé lógica, racional, ela busca desvendar todas as questões relativas aos conflitos que nós observamos, né? Muitos tentam traçar um perfil de Deus, dizer Deus é isso, Deus é aquilo, sabe? Deus é dessa forma, o Espírito é isso, o Espírito é aquilo. Muitas vezes tem até algum fundamento,
mas boa parte das vezes mais tem elementos de conflito. Basta a nós buscarmos uma fé simples. Se porventura requerermos ou necessitarmos de explicações mais detalhadas, com maior minudência, vejamos principalmente se estamos prontos para aquele conteúdo, se estamos aptos a desenvolver um pensamento de forma coerente, de forma lógica, sem apegos, sem criar transtornos. Porque muitas vezes nós não estamos compreendendo o básico. O básico é o amor ao próximo. Como Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se nós não buscarmos focar neste conteúdo que é básico, nós vamos ter muita dificuldade para trabalhar os conteúdos, que necessariamente há com relação à espiritualidade, a nossa relação com o mundo espiritual. Então, nós precisamos, assim, estarmos críticos conosco mesmo e não querer de uma forma absoluta e muito rápida tentarmos entender todas as coisas. Primeiro, que não vamos entender. Segundo, que sem as bases que eu acabei de dizer, muito dos conteúdos nós vamos distorcer na nossa mente, porque falta a referência, falta o estado da alma para se interpretar e se entender as coisas. Muitas vezes até nessa busca de aprender, de ter conhecimento e assim solidificar a sua fé, sem as bases que eu disse, essa pessoa se torna fanática e passa a querer impor ao outro a sua forma lógica de compreender as coisas. E não é assim. Cada um tem o seu tempo de amadurecimento. A fé, ela não se impõe. Cresce porque se está certo, e não se está certo senão quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, essa é aquela célebre frase de Kardec, que nos traz na doutrina espírita a razão como a base fundamental da fé que nós detemos. É claro que a razão, ela vem em socorro às nossas fraquezas pessoais, quando a nossa proximidade, quando a nossa relação com o divino não está totalmente solidificada. Então, nós precisamos da razão para criar esse enlace com a espiritualidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz e triunfa também da incredulidade, todas as vezes que não encontra oposição sistemática interessada. Então, o Espiritismo, ele traz grandes revelações, grandes conteúdos que seriam capazes de nos pacificar o coração quanto às grandes dúvidas que temos e nos fornecer um caminho reto e seguro de encontro à fé, de encontro ao crescimento espiritual. O Espiritismo, ele nos dá este conteúdo. Basta que nós aprendamos a buscar, sejamos críticos, mas também interessados na compreensão. Ali sempre buscando a prece e a aproximação com Deus, para que Ele nos ajude
a solucionar esses conflitos em nós. Então, a fé inabalável, ela só é possível quando nós utilizamos a razão para que esta nos apoie. Então, meus amigos, esse é o nosso estudo deste sábado e pedimos a Deus que esteja neste momento em cada casa, em cada coração, que possamos nós recebermos a bênção de Deus aonde quer que nós estejamos. Graças a Deus, que estejam todos felizes.